Pronto? Pronto. 14 de setembro de 2004. Aeroporto. Esperando a pessoa que vem me buscar. Acho que quase todo mundo já passou por isso, né? O seu dia, aquele dia marcante em que você chegou nos Estados Unidos. Prefere... Peguei outro microfone? Oi? Pronto? Que enrola o fio. Está com o contato? Faço isso todos os sábados lá na nossa igreja, mas o que ele faz é enrola o fio aqui, que aí evita esse tipo de coisa. Acho que vai. Pronto? Isso. Alô? Pronto. Resolvi o problema. Amém? Dia 14 de setembro de 2004. Nunca me esqueço dessa data. Aeroporto de Miami, esperando o carro que vem me buscar. E pensando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Terceira vez que eu estava vindo para os Estados Unidos. E pensava, qual o plano de Deus para mim? Todo mundo aqui tem uma história diferente. Cada um tem uma história. Um veio porque o pai arrastou, outro veio porque a mãe estava chamando daqui, outro veio porque a tia veio primeiro, você veio atrás, porque o avô estava esperando aqui, você veio para trabalhar com ele ou não. Um veio porque largou tudo, vendeu tudo, veio aqui numa esperança de ganhar mais dinheiro, de crescer financeiramente. Outros vieram para ajudar os seus pais que estavam lá no Brasil. Cada um tem uma história diferente. A minha história, assim como todos, também é diferente. A minha história é, eu estava vindo porque eu recebi um chamado de Deus desde a minha tenra infância, desde quando eu era criancinha. Já quando criancinha eu tinha uma paixão especial pela língua inglesa. Eu queria aprender inglês de uma forma assim, não natural. Quando as crianças, meus colegas na escola andavam com gibis e com revistinhas embaixo do braço, eu andava com um dicionário de inglês. Já era meio pancada. Então, eu já tinha esse gosto especial por essa língua e eu sabia que Deus tinha um plano especial para mim que envolvia a língua inglesa de alguma forma. Eu não sabia o que direito. Porém, desde criança eu tinha uma paixão especial por falar de Jesus. Sempre tive isso no meu coração. Eu gostava, eu sempre fui um rapaz quieto, calado, acredite se quiser, mas é verdade. Eu sempre fui calado e eu gostava de falar de Jesus. Quando as pessoas mexiam comigo nesse assunto da Bíblia, do Espírito de Profecia, eu começava a falar e me empolgava. Isso acontece às vezes até hoje. Então eu falei com o Rafael, até que horas eu posso falar? Ele falou, vai falando aí, hoje está tranquilo. Então eu vou falando. Amém? Amém? Só você que disse amém. Esperando a minha carona chegar, a pessoa que vinha me buscar no aeroporto, e eu tinha isso na minha cabeça. O que eu vim fazer aqui, Senhor? Pai, por que o Senhor me trouxe para cá? Gostaria de convidar vocês, vamos abrir juntos no livro de Êxodo, capítulo 14, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos começar lendo do verso 1. Êxodo capítulo 14, verso 1. Essa passagem fala da travessia do Mar Vermelho. O título do nosso sermão é Regras do Mar Vermelho. Coisas que nós podemos aprender com aquele povo que chegou nesse local e olhando nessas montanhas gigantes, nesse obstáculo natural, naquela situação específica, e agora o que fazer?
na frente desse mar azul, por incrível que pareça, né? Mar Vermelho não tem nada de vermelho, ele é muito azul e lindo. Na frente desse mar lindo, azul, profundo, gigantesco, duas montanhas gigantes dos dois lados, e atrás o inimigo vindo para te matar. Bom, capítulo 14, Êxodo 14, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Para a gente entender melhor, vamos dar uma pausa aqui. Pi-Hairote, ou Pi-Hahirote, como é no original, era, na verdade, o nome de um deus. Hahiroth era o nome do deus. Pi era a palavra casa em egípcio. Pi-Hahirote é a casa ou templo do deus Hahirote. Então era um marco específico. Ele ficava numa montanha, um templo que ficava em cima de uma montanha. Do outro lado ficava o Migdol. Migdol, na verdade, é uma expressão. Migdol significa o forte, a fortaleza, o forte. Então, em toda a borda do Egito, o Egito tinha de algum espaço, eles tinham um forte, que era como se fosse uma proteção da borda, e naquele forte sempre tinha no mínimo 1 a 2 soldados ali de prontidão para ver e para mandar informação para a central. Esses fortes chamam-se Migdol, ou forte em hebraico. Migdol é o nome de um desses fortes, tá? A palavra forte em hebraico. Então, esse forte numa montanha, no outro lado, o templo do deus Hahiroth. Isso estava oposto a Baal-Zephon. Zephon era outro deus. A palavra Baal em hebraico significa Senhor, tá? Simplesmente a palavra Senhor. Então Zephon era o outro templo que estava também nesse local. Se você reparar exatamente, o que Deus está fazendo Deus passou as coordenadas do GPS para Moisés. Se Deus tivesse um mapa na mão e Moisés o outro, Deus ia falar: Moisés, você está vendo esse ponto aqui específico? Então, aqui está o Mar Vermelho, aqui assim, em cima você tem esse caminho estreito que você vai andando e passando, e aqui você tem essa montanha aqui na frente do Migdol, aqui exatamente nesse ponto, e faz um X aqui. É aqui que eu quero vocês. O que isso parece para você? O que isso soa para você? Isso é uma estratégia de guerra. Deus está com o mapa na mão, em cima da mesa, Moisés aqui do lado, e Deus mostrando: Moisés, você conhece essa região, você já passou 40 anos em toda essa área, você conhece tudo aqui, agora eu vou te dar um ponto específico que eu quero que vocês venham aqui. Voltando um pouquinho, Moisés saindo do Egito, da terra de Gósen, junto com o povo. Quando eles estão saindo, aquela coluna de fogo à noite, depois a coluna de proteção contra o sol de dia, o próprio Jesus guiando eles através dessa coluna e eles andando. Quando a gente olha no mapa, exatamente lá em cima é o caminho para Canaã. Eu ia trazer o mapa aqui, mas acabou não dando certo. Quando você vai passando assim, lá em cima, você vai reto para Canaã. Não tem nada que descer. Porém, aqui nós vemos quando Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala para os filhos de Israel que voltem. Na verdade, no original não é voltem, é desçam. Vai para o sul. Porém, descendo para o sul, aqui tem um braço do Mar Vermelho. E continuando, vai para o continente africano. Eles estão, como a gente fala em inglês, entrapped, numa armadilha. Deus está colocando eles numa armadilha. Deus chega e pega o mapa, mostra para Moisés: Moisés, é aqui, nesse ponto que eu quero o povo de Israel. E nesse ponto onde Deus mostrou, era um caminho onde você estava indo para Canaã, virava, descia, e você entra num beco sem saída, literalmente. Imagina você saindo de um lugar totalmente indesejável,
Você tem aquele corredor enorme na sua frente aqui, e ali está o seu ponto final. Quando eles começam a andar nesse corredor, Deus chega e fala: olha, para, você não vai por esse corredor largo e grande. Vira, você vai chegar aqui na beira desse penhasco, desse lugar que não tem saída, e fica aqui. Faz sentido isso para você? Tem algum sentido isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus me trouxe aqui? Por que Deus te trouxe aqui? Qual o propósito de Deus para a sua vida? O que você está fazendo aqui? Você já se fez essa pergunta? O que você está fazendo aqui? Qual o plano de Deus para a sua vida? Lá no aeroporto de Miami, eu tinha $200 no bolso. That's it. Mais nada. $200 no bolso. Conhece essa história? Comecei essa jornada sem a menor noção onde Deus ia me levar. No começo, morava aqui em Pompano Beach. Eu tinha que caminhar 1h30 para o escritório onde eu trabalhava, andando e depois voltando. Mais 1h30 à tarde. Ia feliz, contente, mas sem entender direito o plano de Deus para a minha vida. E o tempo foi se passando, se passando, se passando. E até que chegou um dia que, voltando do trabalho, mais ou menos na Federal com Atlantic, o building onde eu trabalhava, ele não existe mais, foi destruído. E nesse building, eu olhei no mapa e falei: olha, era uma sexta-feira. A casa onde eu morava era de pessoas muito queridas, cristãs, mas não adventistas. Então eles não guardavam o sábado. Todas as sextas-feiras à tarde eu fazia o culto sozinho, com Deus, com meus anjos ali no quarto. Nessa sexta-feira eu tomei uma decisão diferente. Eu falei: eu não vou fazer o culto lá, eu vou fazer o culto andando, conversando com Deus. Eu não quero ficar sozinho naquele quarto fazendo culto de novo essa sexta. Então eu olhei no mapa, e no meu mapa, todo o meu caminho normal era: eu saía do escritório, subia pela Federal, que é a US One, até a Sample. Todo mundo sabe onde eu estou falando? Até a Sample. Na Sample eu virava à esquerda, ia reto até Military Trail, que é ali onde tem aquele, não sei se ainda tem aquele mercado Seabra. Virava no Seabra, primeira direita, é ali que eu morava. Esse caminho eu fazia todos os dias, andando. E nessa sexta-feira eu pensei: eu não vou pegar e vou subir e fazer esse caminho, eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou reto pela Atlantic. E aí quando chegar na Dixie, estava olhando no mapa assim, quando eu chegar na Dixie, eu vou, primeira igreja que eu conto essa história, eu não preciso mostrar o mapa, que vocês sabem o que eu estou falando, né? Eu vou na Dixie, eu subo à direita, e quando eu chegar ali na primeira, eu estava olhando no mapa, na primeira à esquerda, essa rua aqui vai até lá no fundo, aí eu consigo subir, chego lá na Sempre um pouquinho depois, lá perto do Costco, e volto andando até a Military Trail. Tá bom. Eu vou levar umas 4 horas andando, mas não tem problema, não tem nada que fazer, eu vou andar e vou falar com Deus. E eu estava acostumado a andar, não tinha problema de caminhada. E então eu parti. Isso era por volta de 5 horas, mais ou menos, da tarde. Quando eu saí do escritório, eu estava no escritório de advocacia e eu andava bem arrumado. Então, como eu estava caminhando, já fui tirando o relógio, guardei a carteira mais escondidinho, fui me preparando para a caminhada, né? E aí quando eu fui, atravessei toda a Atlantic, andando, tranquilo, em paz. Virei na Dixie, isso já era umas 8h30 da noite, já estava caindo o sol. E quando eu virei nessa ruazinha, que hoje eu sei que é a Martin Luther King Jr., se você não sabe o que estou falando, essa região é uma região proibida. Nessa rua onde eu entrei, já era 8h30 da noite. Eu entrei nessa rua e na esquina tinha um ponto de ônibus, um banco, e um rapaz com o olho bem vermelho, com um cigarro na mão, sem acender, olha para minha cara e pede: você tem um lighter, um isqueiro? Você tem um isqueiro? Eu falei: não fumo.
Ele abaixou a cabeça assim, eu falei, "Ih", mas eu olhei no mapa, eu não tinha mapa, não tinha celular, GPS, não tinha nada nessa época. Eu falei, é essa rua, eu preciso ir nessa rua, não tem escolha. Eu não sei outro lugar. Então eu peguei e entrei. Eu fui entrando assim, à medida que eu fui entrando, cada vez mais ia escurecendo mais, foi escurecendo e já estava à noite. E quando eu entrei naquela rua e continuei caminhando, lembre-se, se você conhece essa rua hoje nós estamos em 2016, faz 12 anos disso. 12 anos atrás. Se ela é perigosa hoje, imagina, 12 anos atrás. Bom, eu ia andando nessa rua, quando eu fui passando, tinha uma igreja batista, uma igreja cristã aqui, eles estavam cantando, eu falei, eles acreditam em Deus também, que maravilha. Eu pensei que eu estava em perigo aqui, eu estou tranquilo. E continuei andando. E quando eu continuei andando e passou essa igreja, a próxima vista que eu tive foi de um gueto, uma tipo favela. E eu olhei do lado aqui, olhei do outro, falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu olhava para meus amigos assim, né? Amigos, do lado, eu olhava para mim e falei, Senhor, I don't fit here. Esse não é o meu lugar. Tarde demais. Quando eu estava andando naquela rua, de um lado, eu vi um grupo de jovens ali, mais ou menos uns 20 jovens, sentados numa roda, e subia como se fosse uma fumaça só junta, uma bola de fumaça que subia assim aquele grupo inteiro. E aquele grupo virou para mim, doutor Lito, falou assim, ei, você! Quando eles falaram isso, eu fingi que não era comigo. Deve ser com alguém, outra pessoa, não comigo. Eu estava sozinho na rua. E eu continuei andando na calçada. E quando eu continuei andando na calçada, nesse momento, veio um rapaz de bicicleta. E eu andava perto da beira da calçada. E esse rapaz de bicicleta veio e ele começou a rodar em volta de mim, num círculo, mas algumas coisas interessantes aconteciam. Primeiro ele falava comigo em Creole, que é aquela língua do Haiti, tipo de background africano, e eu não entendia nada, não entendo nada dessa língua. Mas ele falava comigo nessa língua, ele olhava para mim e dava uma risada diabólica. E aquela risada como, eu vou te matar, eu vou destruir. Eu não entendia o que ele falava, mas eu via o olho dele, eu via a risada dele. E ele andava num círculo grande, ele não conseguia chegar perto de mim, mas essa bicicleta ele andando, rodeando e olhando para mim assim, fazendo uma cara assim de, eu vou te matar, te destruir. E eu continuei andando, eu nunca parei, eu continuei andando. E ele rodava, e à medida que eu andava, ele fazia o círculo mais longe, mas ele não conseguia chegar perto de mim. Eu percebi que tinha uma espécie de uma proteção que ia andando junto comigo. À medida que eu andava, aquela bicicleta vinha circundando. E quando eu olhei, no momento, para o outro lado da rua, ainda tem, eu já verifiquei isso, ainda tem um bar ali. Nesse bar tinha também um grupo de 15, 20 jovens. E quando eu olhei para eles, eles olharam para mim e gritaram, falaram, ei você, ei! Eles falaram comigo e começaram a andar na minha direção. Bom, mais ou menos a distância como daqui, na parede, do outro lado da rua, eu andando na calçada, quando eles viraram, olharam para mim e gritaram e começaram a andar na minha direção, eu virei para frente e pensei, Senhor, olhei de um lado, tudo escuro, não tem nenhuma casa aberta ou algo assim que eu pudesse correr. Na minha frente, aquela rua ainda comprida, perto já de uma ponte, uma parte escura. Eu falei, Senhor, eu estou literalmente morto aqui. São aproximadamente 20 jovens vindo atrás de mim, para no mínimo me bater até me matar ou algo assim. E eu andando nessa rua, e essa mesma pergunta me veio à mente outra vez. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O Senhor disse que o Senhor tinha um plano para mim, para a minha vida. E agora? Que plano é esse?
de me trazer aqui nesse mar vermelho, há 2 montanhas, e o inimigo vindo correndo atrás de mim para me destruir? Que plano é esse? De chegar de manhã e não ter dinheiro para pagar as contas, de ter que dormir num quarto junto com outra família, inconveniente, de passar dificuldade, de não ter carro para andar e ter que andar a pé. Você sabe o que eu estou falando, não? Conhece a realidade? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Qual o plano que o Senhor tem para a minha vida? Quando comecei a falar com Deus, eu esqueci daquele grupo. Eu não corri porque não ia adiantar correr. Eu continuei andando. Eu não olhei mais para eles. Eu olhei para frente e continuei andando. E um dia no céu eu vou perguntar para Jesus o que ele fez. Porque eu tenho certeza que eles viram o meu anjo ou alguma coisa, porque eles nunca me alcançaram. E eu continuei andando. Aquela bicicleta, pouco depois, parou de me seguir e foi embora. E eu continuei andando. Não sozinho. Logo em seguida tinha essa ponte, eu tinha que passar embaixo da ponte. Eu falei, bom Senhor, já passei vários vales da sombra da morte por aqui, agora tem mais um. Então, por favor, que o Senhor continue junto comigo. Eu falei, bom, se eu tenho que morrer, aqui é o lugar certo. Está tudo escuro, só falta uma pessoa ali para me matar. Está tudo certo aqui, não tem ninguém, nada, nenhum lugar para eu correr, pedir ajuda, nada. Mas toda aquela situação me deu uma força tão grande de pensar assim, Senhor, eu estou aqui sozinho, eu e o Senhor. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor marcou no mapa esse X para eu estar aqui. E eu estou aqui no Teu nome, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero seguir o Teu plano para a minha vida. Mostra o que o Senhor tem para mim. Eu continuei andando, cheguei na casa por volta de 11 da noite. Todo mundo preocupado comigo, onde você estava, o que aconteceu? Eu contei para eles, eles quase morreram de susto. Você passar naquele... O Júnior, acho que vocês conhecem, o Júnior, fotógrafo, era na casa dele que eu morava. E ele falou para mim, Joel, eu não passo nessa rua de dia de carro. Você passou por lá à noite de a pé. Ele falou, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida também. Você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui à toa, você não veio para cá para você subir na vida e ter um carro bom e uma geladeira nova na sua casa e poder desfrutar uma vida legal, uma vida boa. Não é para isso que você veio aqui. Tem mais coisa por trás disso. Tem mais. Isso não é nada. Isso não é nada. Na terra de Gósen, o povo de Israel tinha tudo lá. Tudo. Eles falavam isso. A gente tinha comida, tinha tudo lá, estava bem. Senhor, por que o Senhor tirou nós de lá? Qual o seu plano para a minha vida? Quando Deus os trouxe aqui nesse marco, nesse ponto, eles chegaram num beco sem saída, uma montanha gigante de um lado, uma montanha gigante do outro, um mar azul, perfeito, lindo e gigante lá, profundo na frente. E nenhuma solução, 600 carros, mais homens a pé, correndo atrás deles, com espada para matá-los. Exatamente nesse ponto, era o plano de Deus trazê-los aí. Por quê? Primeira regra do Mar Vermelho, perceber que Deus quer que você esteja exatamente onde você está. É plano de Deus, você está aqui. Aí você pode falar, pastor, peraí, eu vim pelo México, foi plano de Deus que isso acontecesse? Duas coisas. Ou Deus te trouxe com mão poderosa até aqui, ou você caiu de paraquedas e veio até aqui. Mas a partir do ponto em que você entrega a sua vida na mão de Deus, Ele parte desse ponto para frente, Ele não olha para trás e fala, que besteira você fez, meu filho, não quero nem saber de você. Deus não faz isso com a gente. A partir desse ponto onde você está agora, Deus olha para você e fala, a partir desse ponto, meu filho, eu vou trazer, eu vou fazer um beco sem saída, e eu vou abrir caminho aqui, para você chegar no ponto onde eu queria que você estivesse. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele ama você de todo o coração.
Por isso ele nunca vai desistir. Nunca vai desistir. Tatiane Ferreira, 23 anos. Segundo sábado que eu estou na igreja brasileira. Lá, hoje, nós estamos numa igreja brasileira e uma igreja americana. Deus providenciou que as duas igrejas hoje, literalmente agora, se reúnem no mesmo prédio. A igreja de Gaithersburg, em Maryland, a igreja americana se reúne na parte de baixo, a igreja brasileira na parte de cima. Para ir para uma igreja, pastor, que sonho, hein? Para ir para uma igreja, as duas igrejas do distrito, para ir para uma igreja, para outra eu subo e desço a escada. Que bênção. Segundo sábado que eu estou nessa igreja, tem uma moça ali no fundo que não para de chorar, não para de chorar. Quando eu acabo o sermão, eu estou ali cumprimentando. Essa moça passa por mim e fala: pastor, eu preciso contar a minha história. Ela era desbravadora no Brasil. 16 anos. Saiu da igreja, entrou nas drogas, fumo, bebida, moralidade, tudo. Veio para os Estados Unidos, tentando sair um pouco daquele ambiente. Chegou aqui, se reuniu com outro grupo da mesmo nível, da mesma laia. Continuou nas drogas, no fumo, bebida, tudo. Por várias vezes, Deus chamando ela, Deus chamando ela, Deus chamando ela, até que um dia ela teve um sonho, e ela sonhou que Jesus estava voltando, e ela estava perdida. Ela falou: Senhor, esse não é o lugar que o Senhor tem para mim. Eu quero ver, eu quero conhecer o plano que o Senhor tem para mim, o lugar que o Senhor tem para mim, é isso que eu quero conhecer. Por providência divina, todas as casas em que ela mudava eram casas de adventistas. E ela não estava procurando, não sabia nada. Ela recebia uma indicação. Quando ela mudava lá, a pessoa falava: ah, você já foi na igreja? Ela falava: sim, já fui na igreja. Eu já fui nessa tal da igreja adventista. A pessoa falava: eu sou adventista. E como não foi diferente, na casa em que ela estava naquele momento, ela alugava o basement, na parte de baixo, lá é muito comum isso. Ela estava conversando com a dona da casa, depois que ela teve esse sonho, e a dona da casa falou: eu sou adventista, vamos na minha igreja? Sábado ela falou: eu quero ir na sua igreja sábado. Era o segundo sábado que eu estava naquela igreja. Sabe qual é o título do sermão? A ovelha perdida. Por isso, quando o ancião Rafael me convidou para pregar aqui, eu estava vindo para a Flórida, não tinha planos nenhum de pregar em nenhum lugar. Quando eu recebi esse convite, eu nunca rejeito. Eu falo: sim, eu vou pregar, não tenho compromisso, eu vou pregar lá. E quando eu falei para ele: eu vou pregar lá, eu comecei a buscar Deus e falar com Deus, e Deus me deu na hora a mensagem. Por isso eu sei que pelo menos uma pessoa que precisa ouvir isso. Por isso Deus me trouxe aqui hoje. Perceber que Deus te trouxe aqui. Essa moça hoje, Tatiane, nós tivemos o privilégio de rebatizá-la em novembro. Ela se tornou a melhor evangelista da nossa igreja. Ela já trouxe um casal que também estava nas drogas junto com ela. Desse casal agora, a moça já pediu o batismo, o rapaz também, os dois estão tendo estudo bíblico lá conosco. E esse rapaz, hoje, até agora há pouco, estava falando comigo, porque ele hoje está controlando o Media Center lá na igreja, que as pessoas do Media viajaram. Ele estava sozinho, eu estava em contato com ele hoje de manhã, o tempo inteiro, ensinando para ele como ligar a mesa, ligar os projetores e fazer tudo, porque ele está tomando conta do Media Center nosso hoje lá. Deus tem um plano para você. Você não chegou na frente do Mar Vermelho só para olhar esse mar e ficar olhando e reclamando da vida. Deus não trouxe você até aqui só para mandar dinheiro para os seus pais e se conformar com isso. Deus tem um plano muito maior e muito melhor para você. Porque o Deus que te trouxe até esse beco sem saída, no começo do Mar Vermelho, é o mesmo Deus que vai te levar até o final. Verso 3:
Êxodo 14, verso 3. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, estão encurralados, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó. Eu tenho que fazer uma pausa aqui. Muitas pessoas se confundem nesse verbo endurecer. Esse verbo no hebraico não tem nada a ver com o nosso endurecer ou enrijecer. Esse verbo significa: Deus chegou perto de Faraó. É isso que significa esse verso. Deus chegou perto dele, Deus se aproximou dele, e a presença forte de Deus fez com que Faraó decidisse endurecer o coração. Porque quando Deus chega perto de você, você tem duas opções: abrir o seu coração para Ele, ou fechar o seu coração para Ele. Ninguém consegue ficar morno. Por isso Laodiceia significa uma igreja sem Deus. Igreja morna é uma igreja sem Deus. Então Deus chegou perto de Faraó. Diz aqui a Bíblia: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles o fizeram. Segunda regra do Mar Vermelho: glorifique a Deus em todas as situações da sua vida. Você vai concordar comigo que não é fácil glorificar a Deus quando você sabe que o seu pai está lá no Brasil, sem movimentar as duas pernas, deitado, sem poder levantar. E eu estou aqui e não posso ajudá-lo. Meus irmãos estão lá com ele. Mas quando você ora a Deus, claro que eu peço pelo meu pai, mas eu peço para que o nome de Deus seja glorificado nessa situação, porque esse é o nosso propósito na vida. Todas as vezes que nós chegamos na frente do Mar Vermelho e tem esse problema gigante, a tendência é pedir para Deus: Senhor, resolve meu problema. Senhor, abre esse Mar Vermelho, eu preciso passar. Senhor, arranca essa montanha daqui, eu preciso andar, eu preciso passar, eu preciso de uma solução. Me dá uma solução. A nossa tendência como ser humano, quando a gente tem um problema gigante, é centrar o problema em você mesmo e passar a olhar para você e sentir pena e sentir dó de você mesmo. Senhor, olha como eu sou coitadinho, eu preciso, sou eu. Quando na verdade o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Não interessa. Quando eu estava falando sobre o sermão com o Rafael, ele falou para mim: escuta aquela música do Jefferson Pilar E.C. E eu estava escutando no carro. E ele fala exatamente isso. E se o mar não abrir? E se o gigante não cair? E se a fornalha me queimar? E se eu morrer? E se o problema não for solucionado? E se meu pai nunca levantar da cadeira? Meu propósito não foi vir aqui resolver o problema dos outros. Meu propósito na minha vida é glorificar o nome de Deus em todas as situações. Se eu estou com problema, se eu estou com dificuldades, segunda-feira eu não tenho dinheiro para pagar a conta, se eu oro para o meu filho, ele não volta para a igreja, ele não larga das drogas. Se eu olho para o meu esposo, para a minha esposa, e ele não quer mais saber de mim, ele só quer se divorciar, ele só quer pensar no documento, por isso ele quer se divorciar e casar com uma outra pessoa, ele perdeu a noção completamente. Eu oro e peço para Deus: eu não tenho emprego melhor, eu não consigo pagar o aluguel, eu não consigo pagar minhas contas, já reduzi tudo e eu não consigo, não posso, esse mar não abre. Eu venho, canto na igreja, eu oro, eu peço para Deus, eu faço tudo. Será que é minha culpa? É eu que não tenho fé? Qual é o problema? Nós não viemos aqui, Deus não escolheu esse ponto para você estar hoje. Deus não te trouxe até esse lugar para você reclamar, ou para você chegar na frente do Mar Vermelho e morrer. Ele trouxe para você glorificar o nome dele. Não interessa se o mar vai se abrir ou não. Interessa que o nome de Deus seja glorificado. É esse o propósito. A nossa perspectiva de vida tem que mudar. Tem que tirar o foco de mim mesmo e colocar o foco em Deus.
Deus trouxe o povo de Israel na frente do Mar Vermelho, não foi para o mar abrir, foi para todos os outros povos virem que o povo de Israel tinha um Deus de verdade. O propósito que Deus te trouxe aqui é para que os seus vizinhos vejam que você tem um Deus de verdade. Alguns anos depois, morando aqui, em Margate, Tamarack, por ali, na casa do Maurício Borro, apartamento, digo, terceiro andar, não sei se você se lembra disso. 2005, foi no ano seguinte que eu tinha chegado, 2005. De repente estamos nos preparando para um furacão que está vindo. Era o furacão Vilma, ou Wilma, que ia passar por aqui. O olho dele passou exatamente por ali. A gente até conseguiu ver o olho dele, passou em cima de nós ali. Aqueles que chegaram mais novos aqui, não tem passado muito furacão forte por aqui mais. Mas 2005, nós ficamos 2 semanas sem luz completamente ali. Comendo bolacha com peanut butter e chá. Porque não tinha nada no Walmart, nem Publix, nada, acabou tudo. Quando nós estávamos ali dentro do quarto, eu e meu primo, no mesmo quarto, eu vi a janela do meu quarto, durante o furacão, 8, 9 da manhã, a janela do meu quarto, que era de vidro, ela fez uma barriga, uma curva, assim mais ou menos, maior que a minha barriga, bem maior, assim, bem curvada mesmo. Eu e meu primo estávamos aqui, o vidro quase encostou no nosso nariz. Nós olhamos assim e falamos, que isso? E a gente saiu do quarto, fomos lá para a sala. Nós tínhamos certeza que ia quebrar a janela, os vidros. E aquele furacão durou algumas horas. Quando acabou, nós olhamos devastado, árvores quebradas, tampa de um carro em cima do meu carro. Nossa, uma destruição total lá fora. Saímos do apartamento e descemos. E quando nós olhamos para o apartamento, o nosso era no 3º piso, era na esquina. O apartamento do andar 1, 2 e 4 tinham todas as janelas quebradas, todas, menos aquele apartamentozinho do 3º piso. Lembra disso? Nenhuma janela se quebrou. Aquilo aconteceu para chamar a atenção nossa. Aquilo aconteceu para chamar a atenção das pessoas. E por que isso aconteceu? De alguém vir e perguntar. Tudo que acontece na nossa vida só tem um propósito: glorificar o nome de Deus, ponto final. Glorificar o nome de Deus. Regra número 2 do Mar Vermelho: glorifique o nome de Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Nós vamos pular para o verso 10. Na verdade, nós estamos seguindo um livro que chama Regras do Mar Vermelho, de Robert Morgan. O título é esse mesmo, The Red Sea Rules. Quem quiser pode buscar, é um livro muito bonito, fininho. E ele traz 10 regras do Mar Vermelho. Nós estamos reunindo das 10 em 3. Summarizing, resumindo as 10 em 3 regras, as principais. Essa terceira regra está no verso 10, capítulo 14, verso 10. Convido vocês, por favor, capítulo 14, verso 10 de Êxodo. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Zak, o verbo clamar em hebraico é o verbo levantar sua voz em desespero de causa, chamado de a oração do vale da sombra da morte. Aquela oração quando você está para morrer, você sente que a morte está aqui do seu lado, e você faz aquela oração longe de qualquer hipocrisia. Você não pensa em palavras, nunca é uma oração bonita, é simplesmente uma palavra: Deus me salva, me socorre, eu preciso do Senhor, meu Deus.
A oração do vale da sombra da morte. Aquela oração que, quando eu tenho uma CBR 900RR vindo na curva entre a 836, entrando na 95, tem um viaduto, e todos os dias eu fazia esse trajeto, lá de Miami até Hallandale, fazia de moto, aquela moto preta, branca e preta, preta, branca e vermelha, do Moisés Hess, do Mozica, que passou a ser minha. Então, vindo dirigindo aquela moto super, super rápida, passando nesse viaduto, saindo da 836, entrando no 95, chovendo de manhã. E quando eu venho nessa curva, acabei de fazer a curva e vou entrar na 95, o carro da frente freia repentinamente. Quando o carro da frente freia repentinamente, os carros vêm vindo, outro carro freia rapidamente, e eu estou uma direção bem próximo do carro. Nessa hora, sobe aquela oração que nem palavras tem tempo para falar, só do coração. Meu Deus, me salva. Aquela oração que você pisa no freio, você vê a sua moto vindo derrapando, e você vem parando, e você para a 1 polegada do carro. É essa oração que o povo de Israel fez. Quando eles viram esse mar azul, bonito, intransponível na frente, 2 montanhas gigantes e um exército inteiro com espadas, com lanças, vindo para te matar, para te destruir. Quando você vê Satanás vindo correndo com levas de anjos, vindo para te destruir, para matar, para acabar, para aniquilar você, a sua casa, a sua vida, os seus filhos, todo mundo. Tira o seu trabalho, deixa você na miséria, você não tem mais nada, você fica como Jó. Perde tudo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E mesmo nesse momento, você glorifica a Deus. Regra número 3 do Mar Vermelho. Depois de fazer tudo o que você pode fazer, tudo que é possível, clame ao Senhor e espere pelo livramento. As 3 regras. Perceba que Deus está com você. Realize of His presence. Perceba a presença de Deus na sua vida. Reconheça a presença de Deus. Segunda regra do Mar Vermelho. Glorifique a Deus em tudo, em todas as situações. E terceira regra. Depois que você fez tudo, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Nunca desista de orar. Clame a Deus de todo o seu coração. 5 anos depois daquela chegada em Miami com $200 no bolso, agora eu estava de novo saindo. Deus tinha me chamado para o ministério. Vendemos todas as coisas, tudo que a gente podia aqui. E quando eu me dei por conta, eu estava dentro do carro com a mudança, minha esposa e minha filhinha com 6 meses de idade, eu dando tchau para as duas, ficando em Miami, elas iriam depois de avião, eu saindo, dirigindo um caminhão de mudança para o seminário na Andrews, com $200 no bolso. Sem dinheiro para pagar o caminhão da mudança. Ninguém sabia disso. Nessa época o Rafael estava na comissão da igreja de Miami, ele deve ter presenciado isso. E a comissão, sem saber dessa informação, a comissão autorizou que um dinheiro fosse enviado para nós lá, todos os semestres, para nos ajudar no seminário. O primeiro chefe da igreja de Miami pagou o caminhão da mudança, porque eu não tinha dinheiro para isso. Com aquele caminhão nós fomos. Passamos os 3 anos e meio fazendo seminário na Andrews, estudando toda a parte de background de BA, fazendo mestrado na Andrews, concluindo toda a parte de estudos na Andrews, do seminário, tudo. Mas lá no seminário Deus nos ensinou as regras do Mar Vermelho. Porque lá no seminário nós não tínhamos dinheiro para nada. Deus providenciava o dia a dia para nós.
2011, rapidinho para vocês, eu sei que Rafael está me dando torto. 2011, em novembro, a única coisa que eu tenho no seminário são $500 em reserva na minha gaveta. Minha esposa está aqui em Miami, no único trabalho que sobrou para ela. Ela vinha aqui, trabalhava 2 meses e voltava. Nesse trabalho que ela tinha aqui, nos mantinha quase 6 meses lá na Andrews. E eu ficava longe da minha filha e da minha esposa por 1 ou 2 meses sempre. E voltava de novo. Eu levava as duas lá no aeroporto, a 2 horas da Andrews, na neve, tempestade de neve. Nunca nenhum acidente nos aconteceu. E nesse dia, novembro de 2011, eu estou lá sozinho, quando eu recebo a informação: ano que vem, nós vamos ter o tour, Old Testament Tour, como eles chamam. O tour para o Egito, Israel e Turquia. Um sonho, $4.800. Senhor, de onde que eu vou tirar tudo isso? Nunca, isso não é para mim. Mas eu tenho $500, uma migalhinha ali na gaveta, e Deus falou no meu coração: filho, pega esse dinheiro e leva lá e dá de depósito. Eu falei: Senhor, eu sou louco, mas nem tanto. Pega esse dinheiro e leva lá e dá de depósito. E eu obedeci, e não falei para minha esposa, mas eu obedeci. E eu peguei esse dinheiro, levei lá no seminário, dei de depósito, fiz aquela oração assim, fervorosa: Senhor, está aqui, e eu estou fazendo porque eu tenho certeza que eu ouvi a sua voz, e eu vim aqui e dei aquele dinheiro. E a mulher colocou meu nome lá, eu era o 10º acima da lista, eu estava na lista de espera, era o 10º, para cima da lista de espera. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Eu falei: Senhor, obrigado, foi só para testar a minha fé, eu sei que não vai dar certo. Em dezembro, a secretária me chama e fala: I have good news, eu tenho boas novas, você está na lista. 10 pessoas desistiram, você está na lista. E o seu dinheiro é non-refundable, você nunca mais vai receber. Pagou, dançou. E aquele dinheiro então agora, fácil, só falta $4.300 para completar. De onde eu vou tirar isso? A gente juntava o dinheiro contadinho. Eu trabalhava full time, eu estudava full time, eu era pai e era esposo full time. E a minha esposa trabalhava aqui em Miami e juntávamos todas essas economias e todo esse dinheiro para pagar a nossa escola. Porque a comida nós ganhávamos do colégio, eles davam tudo para a gente. Então era literalmente contado cada centavo, cada dinheiro. De onde eu vou tirar isso, Senhor? Bom, foi Deus que me trouxe aqui? Foi. Então é problema dele abrir o mar, não é meu. Há um tempo atrás, minha filha, estávamos fazendo uma caminhada, ela estava com uma varinha, e a varinha ela tentava, cutucava assim um córregozinho que passava. Ela era bem menor, uns 3, 4 anos atrás, e ela cutucava aquele riozinho com aquela varinha. Eu falei: o que você está fazendo? Está brincando com a pedra, alguma coisa? Ela falou: não, papai, por que não dá certo comigo como deu certo com Moisés? Por que não funciona comigo? Janeiro, fevereiro, a viagem é em maio. Janeiro, fevereiro, março, abril e nada. Eu juntava um pouquinho ali, pedia para todo mundo, falava, aplicava scholarship. Eu fiz o meu máximo em tudo. No final, angariando fundo, pedindo, falando, recebendo scholarship de $800. Juntamos $1.300 extra. Foi colocado na conta. Então faltava só $3.000 agora. Isso era abril, a viagem era em maio. Aí o departamento financeiro, meu amigo Steve Nash, me chamou e falou: Joel, nós somos amigos, mas a amizade vai até aqui. Daqui para frente você precisa conseguir o dinheiro, não tem como. Como você quer que eu compre a sua passagem? Aí um dia, tá a minha esposa conversando com a patroa dela, lá em Miami Beach, na Penthouse. E a patroa dela vai para lá uma vez por ano. Quando vai? Nessa semana a patroa estava lá. E ela estava conversando.
com a patroa. E na conversa informal das duas, minha esposa falou: meu esposo está com essa ideia aí de angariar dinheiro para ir nessa viagem aí, diz que é muito legal e tal. Ela está pensando. Ela falou: que legal, vou contribuir com um pouco. $200, $300, eu vou contribuir com um pouquinho. Tá bom. E na segunda-feira, ela falou: então vamos entrar lá na conta do seu esposo que eu quero enviar alguma coisa para o Joel. E entraram lá e a internet não funcionou, a internet caiu. Tudo bem, amanhã a gente tenta. Minha esposa foi embora, voltou. No dia seguinte, na terça-feira, ela está lá trabalhando com a Erin, tentando entrar na conta e a internet caiu de novo e não deu certo. Ela falou: então tá bom, então amanhã a gente entra de novo. Só que na quarta-feira, ela mandou um e-mail. Esses dias eu estava procurando esse e-mail e achei. Eu ainda tenho o e-mail. Ela mandou um e-mail assim: Joel's Trip, a viagem do Joel. E ela falou assim: sabe, eu tive ela não sabe a palavra inspiração. Ela falou: um pensamento, um sentimento que eu resolvi, eu vou pagar inteira a passagem dele, tudo que faltar. Minha esposa entrou em contato comigo, eu entrei em contato com o financeiro e eu falei: pode preparar o seu fundo aí, porque o dinheiro já está chegando. Quando Deus te traz na frente do Mar Vermelho, é para que você glorifique e Ele abra o mar. Ele não está pedindo para você abrir o mar. Você ora, glorifica a Deus e Ele abre o mar. Saindo do seminário, é a última, prometo, é a última experiência. Saindo do seminário, último ano, se formando, último semestre, sem dinheiro nenhum para pagar nada. Pastor Joel Salles com certeza sabe desse tipo de coisa. No seminário, cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa tem um mar vermelho e uma maneira incrível como Deus abriu. Cada um tem uma história impressionante. Último semestre no seminário. Sem dinheiro para pagar absolutamente nada. Minha esposa não pode mais vir para Miami, porque ela estava fazendo uma classe lá também agora no seminário. Impossível pagar o seminário, sem dinheiro nenhum. Senhor, nós vamos fazer agora. Na minha cabeça, muito simples. Vai lá e empresta dinheiro. Faz um loan, student loan. Vai lá e empresta dinheiro, assina o negócio. Eu nunca fiz. Empréstimo lá na Andrews. Fácil. Fui lá, preenchi todos os papéis. Ficou faltando a última assinatura. Eu falei: eu vou lá falar com a minha esposa, só para pegar um aval, né, na casa. E aí eu venho aqui, assino e pego o cheque. Quando eu chego em casa, minha esposa vira para mim e fala para mim: escuta, Deus não trouxe a gente aqui para sair com dívida. E eu que estava fazendo teologia. Ela vira e fala para mim: nós não vamos sair com dívida aqui, porque Deus nos trouxe aqui, Ele vai nos levar até o final sem dívida. E eu falei: então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma carta pedindo dinheiro para minhas ex-patroas lá em Miami. Foi ideia da mãe dela com ela. Então você prepara? Preparo. Que viagem esse pensamento, fazer carta pedindo dinheiro. Anyways, eu vou fazer o que vocês estão pedindo. A gente preparou essa carta, elas enviaram essa carta para patroas e ex-patroas aqui de Miami. E eu fui lá no departamento financeiro e dividi a parcela em 3 parcelas iguais, em 3 vezes iguais, cada parcela por mês. Isso seria 25 de fevereiro, 25 de março, 25 de abril, as 3 parcelas para pagar o semestre lá. Quando foi chegando dia 25 era a parcela de fevereiro, dia 23, no sábado, nós fomos para a igreja, normalmente, como sempre íamos. Quando voltamos para casa, porque a gente não tinha iPhone, a gente tinha iPod, então só quando chegava em casa que tinha Wi-Fi para checar e-mail. Então quando eu chegava em casa, peguei lá e fui checar e vi uma mensagem que dizia assim: Joel's Tuition. Parece familiares. Aí eu olhei, fui ler a mensagem. Acabei de pagar a primeira prestação do Joel. Era uma das patroas que recebeu a carta, foi lá, entrou na conta e pagou a primeira parcela. Aí eu falei: Senhor, eu já entendi. O Senhor já abriu o Mar Vermelho. Só estou esperando o tempo de cruzar ele. Essa foi a primeira parcela. Segunda parcela, 25 de março.
eu estou fazendo uma semana de oração lá em Los Angeles, na Califórnia. 25 de março, segunda-feira de novo. No sábado, é o último sábado da semana de oração. Acabei de fazer a semana de oração. No domingo, estou fazendo um tour em Los Angeles com um pastor local. E o pastor local me mostrando os lugares, começa a conversar e fala: Joel, pega a sua calculadora. Eu tirei meu telefone do bolso e ele falou: vai somando esses números aí que eu vou te falar e vamos ver que número que dá, porque eu nem sei. Eu não sabia o que ele estava falando. Ele foi me falando um monte de número quebrado, 10 mais 2 é 20 com 2 centavos, mas tudo número quebrado. Eu fui somando, subtrai, soma, subtrai, Quando chegou no final ele falou: sabe o que é esse número? Ontem na comissão da igreja, esse cálculo aí que você acabou de fazer, nós aprovamos esse valor que eu nem sei qual que é. Esse valor foi aprovado para te ajudar financeiramente. Quando ele me falou isso, eu estou no carro sentado aqui no passageiro, olhando para a minha calculadora no número que ele acabou de me falar, que nem ele sabia, e era nem um centavo a mais e nem $1 a menos do valor da parcela que eu tinha que pagar na segunda-feira. Nesse momento, eu confesso para vocês, começou a sair uma lágrima do meu olho. Não porque eu vi esse número, não por causa do dinheiro, mas porque eu senti Jesus me abraçar. Filho, eu estou tomando conta de você. Sou eu que estou abrindo o mar para você. Deus não te trouxe aqui para passar o tempo. Deus te trouxe aqui para abrir o mar vermelho para você. Deus te trouxe aqui para um plano especial. Se você ainda não encontrou esse plano, se o mar ainda não foi aberto, ele vai ser aberto. Para a glória de Deus. A terceira parcela foi paga com o último cheque que a igreja de Miami enviou para nós. E assim nós começamos o nosso ministério. Você tem um mar vermelho? Eu nunca vou numa igreja, eu não faço um apelo e dou oportunidade para você também ter uma experiência pessoal com Deus. Por isso eu gostaria de convidar a você, se você tem o mar vermelho também, e você gostaria de ter uma oração especial. Eu não gostaria que você olhasse do seu lado, ou que você visse alguém, ou se alguém vai levantar. Não interessa alguém, não interessa nada. Interessa você e Deus. Se você está ouvindo isso no seu coração, eu gostaria de convidá-lo, que você se colocasse em pé. Se você tem um mar vermelho guardado no seu coração, que ele não se abre, e você gostaria de colocá-lo aos pés de Jesus, eu gostaria de pedir que você assumisse essas 3 regras. Nunca se esqueça que Deus está do seu lado. Nunca se esqueça de glorificar o nome dEle, sempre. E não se esqueça, nunca desista de orar. Porque Satanás vai tentar te convencer que não adianta, que suas orações não estão sendo ouvidas. Ele vai falar isso para você. Ele falou para mim também. Não se esqueça. Desde a primeira vez, Deus ouviu a oração de Daniel. E Deus estava lutando com o príncipe. Deus sempre ouve a sua oração. Sempre ouve. E Ele sempre te responde. Ele vai abrir o mar vermelho para você. Peça com força, peça de coração, mas glorifique o nome dEle, mesmo se o mar não abrir no seu tempo. Nós vamos ter uma oração agora. Eu gostaria que você, no seu coração, que você entregue esse mar vermelho aos pés de Jesus. Você que está vendo Faraó com seus carros vindo para te destruir, Satanás vindo atrás de você, como Efésios 6:10 fala, as potestades do mal vêm para te destruir. Se você está sentindo isso no seu coração,
por favor, glorifique o nome de Deus. Exalte a Deus. Cante, louve a Deus. Chegue perto dele. Entregue tudo que você tem nas mãos do Criador. Ele vai abrir o mar para você. Se você tem um pedido muito especial e gostaria de vir aqui, que eu ore com você junto aqui, pode vir, fique à vontade. Mas não quero que ninguém faça nada forçado. Faça natural, de coração. Se esse é um desejo seu, pessoal, fique à vontade. Se você tem o desejo de chegar aqui perto, de vir aqui. Se você tem esse mar vermelho que não quer se abrir, não quer se abrir, não quer se abrir, vamos juntos orar pelo seu mar. Eu gostaria de pedir mais uma coisa especial para você. Que você olhe bem para esses rostos que estão do seu lado, que vocês conhecem melhor ainda do que eu. Todas as pessoas têm um mar para se abrir. Juntos nós formamos o povo de Israel. E quando o povo de Israel clamou, Deus respondeu. Então, que tal essa ideia? Se cada um de nós fizermos uma corrente para abrirmos o mar vermelho como um consórcio de oração. E cada dia, um de nós aqui estivermos orando pelo mar vermelho de todos. Fizemos esse calendário de oração. E nesse calendário, cada pessoa, durante um mês, 2 meses, vamos estar orando pelo mar vermelho de todas as pessoas. Aquela corrente de oração, o clamor do povo de Israel. Vamos clamar juntos. Deus vai nos ouvir. Vamos orar. Pai, muitas e muitas vezes o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor sempre escuta a nossa voz. Satanás, às vezes, ele quer nos confundir, nos fazer pensar que o Senhor não liga para nós, o Senhor não nos escuta, o Senhor não nos ouve. Tempestades, Pai, de demônios vêm nos rodear, vêm tentar nos atingir, destruir a nossa vida. Mas o propósito de nós estarmos aqui, nesse ponto que o Senhor nos trouxe, Pai, é simplesmente para que o Teu nome seja conhecido, glorificado e exaltado no nosso lar, na nossa casa, para os nossos filhos, os nossos vizinhos, nossos familiares e para todo mundo com quem nós entramos em contato, nas redes sociais, em todos os lugares. Pai, cada um de nós temos o nosso mar vermelho. Nós estamos aqui na frente dessa dificuldade gigantesca, impossível de ser cruzada. Mas nós reconhecemos o Teu amor em nos trazer até aqui. O Senhor nos trouxe até esse ponto. E pelo Teu amor e pela Tua misericórdia nós pedimos. Por favor, estenda a Sua mão e abra esse mar vermelho. Traga de volta, Pai, esse menino que deixou a igreja, se agarrou nas drogas, na bebida, prostituição. Traga-o de volta aos Teus pés. Traga de volta, Pai, esse querido que morre no seu leito de câncer e problemas de saúde. Reconstrói, Pai, essa família quebrada, onde a esposa não quer mais saber do esposo, onde o esposo quer largar da esposa, estão buscando divórcio. Pai, restabelece essa família. Dirige esses demônios para bem longe, Pai. Fortalece a cada filho Teu aqui. Fortalece a cada lar representado. Derrama o Teu Espírito, Pai, com muito poder, para que possamos sentir, Pai, a Tua força. Mostra para nós, Pai, esse mar se abrindo. E assim como aquele povo regozijou, Pai, de alegria, de ver o Teu poder. Por favor, ajude-nos que semana que vem, Pai, muitos de nós aqui possamos estar pulando de alegria de ver esse mar aberto na nossa frente. Estende a Sua mão, Pai. Por favor, toque em nós e não nos deixe nunca nos concentrarmos em nós mesmos, mas glorifica o Teu nome na nossa vida. Glorifica o Teu nome na nossa vida. Nós imploramos em nome
de Jesus. Amém.